Eu sempre amei viajar. Seja trabalho, passeio, é de longe a minha maior paixão. Eu faço aquele planejamento, eu sempre embarco como se fosse uma aventura, como se eu fosse a capitã de um navio. Organizo todos os meus recursos, entendo como é que é aquela viagem, defino o escopo do projeto. Deve ser por isso que eu amo a minha profissão. E hoje eu vim compartilhar com vocês algumas das lições que eu aprendi na minha jornada no programa CID. O CID é um programa de desenvolvimento de ecossistema de empreendedorismo e startups de Minas Gerais. Ele foi criado em 2013 com o objetivo de transformar Belo Horizonte, que era considerado na época um deserto de solo fértil. 1/3 do custo de vida dos grandes centros, Rio e São Paulo, e capital do estado que mais tem universidades públicas no Brasil. Só que perdia seus talentos por não ter um ecossistema robusto de empreendedorismo e startups. A ideia era atrair projetos, atrair startups de qualquer lugar do mundo para que eles pudessem vivenciar a cultura mineira e criar densidade local. É claro que já existiam startups e empresas de base tecnológica na época, mas o potencial da capital era muito maior e precisava colocar Belo Horizonte no mapa mundial da inovação. Os idealizadores do programa, eles tiveram vários desafios, mas eu trago 2 destaques aqui que me deram grandes lições. É possível mudar um sistema enraizado, pessoal. 1. Atrair empreendedores internacionais. Para um empreendedor internacional vir para o Brasil para poder iniciar suas atividades econômicas aqui, ele precisa comprovar um investimento de R$150 mil. E essa não é a realidade de uma startup. Empreendedor em nível de maturidade de ideação e operação não tem dinheiro. E após um estudo minucioso dos processos de visto, análise dos atores, o CID desenhou junto com o Conselho Nacional de Imigração um processo que auxilia na facilitação, no auxílio da liberação do visto. Desde que o governo de Minas se responsabilizasse por esses empreendedores. Agora você imagina o trabalho que isso dá. A gente está falando de mexer em processo, articular atores de embaixadas do Brasil no mundo inteiro. Não é algo simples. E o segundo grande desafio foi o investimento nas startups. Uma aceleradora, o fator crucial de uma aceleradora é o investimento, é dinheiro. Mas um programa 100% público, como é que a gente transfere recurso público para uma pessoa física? E aí foi articulado na Assembleia Legislativa uma lei, foi aprovada uma lei de 2013, que é a Lei 20.704, que permite o Estado repassar dinheiro para uma pessoa física. Agora, você imagina só, para você ter seu projeto viável, você precisa aprovar uma lei. E bastou força de vontade, acreditar que era possível, estudar os mecanismos que o pessoal conseguiu. E depois de 8 anos, Minas Gerais ainda é o único estado no Brasil a ter uma lei que permite essa transferência. Bom, lei aprovada, visto facilitado, tudo pronto, hora de rodar o programa. A equipe em 2014, eles geriram 2 rodadas. Fizeram um convênio e organizaram uma casa legal, fizeram um edital internacional, selecionaram e atraíram mais de 240 empreendedores que vieram para Belo Horizonte vivenciar a cultura e tem vários deles que ainda estão instalados aqui. Mas aquele ano, o ano de 2014, foi um ano muito conturbado, foi um ano de eleição. Em Minas Gerais houve uma mudança partidária e não houve a continuidade daquele governo da época. Quando isso acontece, seja no estado, no município, até mesmo na iniciativa privada, isso é muito complicado. Porque muda a liderança, muda os dirigentes, muda secretário, muda diretrizes, verbas são cortadas, egocentrismos que fazem os projetos se encerrarem. Isso acontece na iniciativa privada também, mas fica muito evidente na iniciativa pública porque isso acontece
E aí, em março de 2015, o CID foi fechado. Bom, eu ouso dizer que a ruptura do programa foi uma questão político-partidária. Não foi uma questão político-partidária, como foi pintado, né? Mas uma questão burocrática, porque era um convênio vigente que existia na época, que ia até março de 2015, mas o órgão que era parceiro, né, que deu o convênio, né, que fez o convênio, ele foi extinto em dezembro de 2014. Então não existia uma pessoa jurídica para poder fechar ou renovar o contrato, renovar o convênio. E aí então, em 2015, precisaram fechar as portas do CID. Só que essa não é uma história sexy, não é o que vende. Mas enfim, né? Não estou aqui para contar essa história. Mas quem acompanha o programa lembra muito bem de uma plaquinha pregada na parede de vidro, escrita à mão, "Sorry, we are closed". E essa plaquinha foi assim, ela fez uma reviravolta disso tudo. Ela trouxe uma repercussão internacional para o programa, porque empreendedores do mundo inteiro se manifestaram, inclusive do Vale do Silício, se manifestaram pela volta do programa. E aí eu tive uma outra grande lição, que foi a força da comunidade. Mesmo sendo uma questão burocrática, né, a ruptura do programa, sem a união e a cobrança da comunidade, talvez o programa CID nunca tenha voltado. O governo começou a ser atacado pela comunidade de startup de todas as formas e jeitos. E como a secretaria que eu trabalhava era a financiadora do programa, uma das financiadoras do programa, a gente começou também a ser bombardeado de perguntas. Eu que conhecia meio mundo da comunidade, fui convidada a ajudar a entender o que estava acontecendo e resolver esse problema. Bom, a gente tomou pé de tudo, entendeu o que estava acontecendo, buscamos os empreendedores e marcamos uma reunião com a turma lá. Nessa reunião a gente foi fuzilado. Apanhamos de tudo quanto era jeito. Saí de lá às 11, mas com um compromisso de que daí 2 meses eu ia trazer uma resposta da volta efetiva do programa. Mas logo depois dessa reunião, o governador ele direcionou o programa para a secretaria que eu trabalhava, e aí eles me convidaram para assumir então a gestão dele. Nessa mesma semana, a gente também foi convidado a coordenar a curadoria de empreendedorismo e inovação do 5º Fórum Empresarial do Mercosul, que aconteceu em Belo Horizonte naquele ano. E aquele evento, a gente resolveu que aquele evento seria uma excelente oportunidade para a gente contar para todo mundo mesmo, porque era um evento internacional, da volta do programa. Então a gente correu, organizou, só que tinha pouquíssimos dias para a gente organizar tudo, e a gente não tinha equipe, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas a gente não podia perder a oportunidade. Eu estufei o peito nessa hora, criamos um cronograma baseado em experiências vividas em outras jornadas, né, outras aventuras. Um excelente chute, confesso, também teve, mas isso é assumir, isso é empreender, é não perder a oportunidade de se jogar de cabeça. Eu estava com muito medo, mas eu fui com medo mesmo. Apresentamos o cronograma, fizemos as fases com o São Pedro Vale, ganhamos a confiança e a cooperação dos empreendedores do nosso ecossistema. Bom, a gente cumpriu todos os prazos, mas a gente enfrentou também muito desafio. Lidar com a falta de gestão do conhecimento foi uma delas. A gente tinha muita pouca informação. A gente julgou, para ter ideia, a gente julgou o edital no Google para a gente ter. A gente procurou no Google o edital para a gente poder entender o que era o edital do CID. Os computadores da equipe tinham sido formatados, não tinha drive, não tinha e-mail, não tinha nada. Inclusive o processo do visto que eu comentei com vocês anteriormente, esse a gente teve que ir lá no Conselho Nacional de Imigração de novo, remapear tudo, entender tudo novamente e reorganizar tudo. É como se a gente tivesse que dirigir um caminhão fora de estrada, sem manual, sem instrutor, pela primeira vez. O segundo grande desafio foi a desconfiança e o medo da chefia. O CID era um programa grande demais. Ele representava muito para a secretaria. E além disso, o desconhecimento dos processos e até mesmo o desconhecimento da temática fazia com que a alta gestão questionasse o nosso trabalho o tempo inteiro.
Havia apoio, havia suporte, dedicação, mas também havia uma cobrança exacerbada que muitas das vezes mais desmotivava do que motivava, sabe? Eu pensei em desistir várias vezes. Mais uma vez estufei o peito, encarei e seguimos. Bom, a rodada 3 do CID foi a minha primeira rodada, então a gente fez ela meio como uma receita de bolo. Tudo que a gente ouvia do ecossistema, a gente foi implementando, dando nossa temperada, né? Mas a gente colheu muito feedback, a gente trabalhou muito a partir disso. E aí no fim da terceira rodada, a gente tinha uma curva de aprendizado muito grande e a gente entendeu que a gente podia melhorar. Apesar da gente ter tido muito feedback de que o programa tinha voltado superior aos outros, né, as primeiras rodadas. Mas a gente tinha ali já uma curva de aprendizado considerável que a gente poderia potencializar os resultados, interiorizando todas as metodologias. Pegamos as lições aprendidas, os pontos críticos e reorganizamos tudo. Nesse momento a gente tinha uma equipe bem alinhada, engajada, de alto desempenho. A gente não precisava contratar todas as metodologias, aquele monte de fornecedor. A gente poderia desenvolver tudo internamente e trazer muita economicidade para o projeto. E aí, uma outra decisão a gente tomou, que era fechar uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais para que a gente pudesse fazer um trabalho de desenvolvimento de metodologia, transformando todo aquele conhecimento tácito que a gente tinha em conhecimento lícito e entregar isso de forma gratuita para a sociedade. Qualquer um pudesse pegar aquele material e desenvolver as metodologias que o CID tinha, né, no seu programa de aceleração. Essa foi a decisão mais animada, mais empolgada dessa jornada, mas ela foi a maior loucura, talvez tenha sido essa que eu fiz. Quando eu tomei essa decisão de fazer tudo internamente, eu estava disposta a me jogar de cabeça no programa, transformar a forma como que as pessoas viam a aceleração de negócio e deixar um verdadeiro legado. Mas aí veio o anjo da morte e levou meu pai. Nesse momento eu tive mais uma grande lição. Que a nossa vida não é o nosso trabalho. Que aquela decisão, para mim, da quarta rodada, significava que eu precisava me jogar de corpo e alma, focar única e exclusivamente no meu trabalho. Eu estava preparada para aquilo, o time também, mas o falecimento do meu pai mudou tudo e a minha família precisava de mim e eu não conseguia me dedicar a 100%. Isso fez com que eu tomasse algumas decisões erradas, eu fiz troca de time no tempo errado, confiei que eu não merecia, não tinha habilidades necessárias para algumas coisas, mas mesmo com tudo isso, a gente realizou um belo trabalho. A gente desenvolveu as metodologias, a gente cumpriu todos os prazos, a gente desenvolveu as startups voando, tem várias aí que estão colhendo frutos incríveis de altos investimentos. E a quarta rodada ela feriu resultados melhores do que a terceira, inclusive. Mas era muito claro para mim que eu estava com o dever cumprido, eu tinha me dedicado e tinha cumprido o meu papel e que estava na hora de eu navegar em outros mares. Passei o leme para outro capitão, comecei uma nova jornada e trabalhei alguns elementos que eu precisava trabalhar e eu assumi outros projetos que eu queria trabalhar, que eu queria mexer. Enfim, o programa hoje está na sua sexta rodada, num novo formato, num formato muito mais... ele teve mais uma quinta rodada, muito no formato que a gente fez, né, com aquele outro capitão que eu contei para vocês, e hoje ele está completamente diferente, num modelo completamente modificado. E muita gente me pergunta o que eu acho a respeito dessa mudança do programa. Na minha opinião, o CID tem que ser aquilo que o ecossistema precisa que ele seja. Mas para isso a população precisa entender que o CID é o reflexo de um ecossistema. Ele tem que ser vivo, mutável, orgânico, adaptável. Ele só não pode acabar. E ele se adequa às necessidades que os empreendedores precisam que seja. Então, o empreendedor ele precisa ser o maior contribuinte
para que o nosso ecossistema se desenvolva. E um dos pilares mais importantes para o desenvolvimento de um ecossistema e o fortalecimento de um ecossistema de empreendedorismo e startup é que existam projetos em todos os níveis de maturidade. Então, se já existe no nosso ecossistema elementos que trabalham projetos de ideação, operação, por que não o programa começar a atingir outras esferas que não existem? Ao ponto, talvez, de, quem sabe, amanhã o CID ser um programa muito mais de integração ou conexão do que exatamente um programa de sensibilização ou de instigar e motivar ou desenvolver projetos. Não sei, é uma evolução. Assim como o ecossistema, ele vai evoluindo. E é normal que isso aconteça, que a gente tenha um projeto adaptável. E é isso, e é nisso que eu acredito. Hoje, né, a minha jornada é muito mais... Eu estou em outros barcos, em outros navios, mas vendo ali, navegando junto com ele, porque é no mesmo ecossistema. Mas eu desejo uma vida longa ao projeto. Tamo junto, pessoal.